Volta, povo meu, a trombeta está tocando. Desperta, tocai a trombeta em Sião, e dai voz de alarme no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Joel capítulo 2, versículo 1. A trombeta já está soando. Você consegue ouvir o seu eco ressoando pelos montes e vales da história? Você percebe o chamado urgente que vem dos céus, alertando a igreja e a humanidade sobre a iminente manifestação do juiz de toda a terra, diante das sombras que se adensam sobre as nações? Será que estamos preparados para o glorioso retorno do Rei? O chamado para o despertamento. Vivemos dias de trevas e engano, onde o sono espiritual tomou conta de muitos corações. A mornidão e a indiferença e o amor ao mundo têm anestesiado a consciência de muitos, e o fogo do Espírito parece estar se apagando em meio às distrações desta era. No entanto, Deus ainda levanta atalaias que não se calam, que clamam dia e noite: volta, povo meu! Jesus nos advertiu sobre os sinais dos tempos, e tudo o que vemos ao nosso redor aponta para a iminência do cumprimento profético. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes e terremotos são apenas o princípio das dores. Mateus capítulo 24, versículos dos 6 ao 8. O mundo jaz no maligno, mas a igreja do Senhor deve estar de pé, ataviada como a noiva prudente, aguardando o noivo com azeite suficiente para a grande hora da redenção. O clamor dos profetas, uma advertência para hoje. Desde os tempos antigos, os profetas têm advertido sobre o juízo de Deus. Jeremias clamou: voltai, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. Jeremias capítulo 3, versículo 14. Isaías anunciou: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, versículo 6. Ezequiel viu a glória do Senhor deixando o templo, um sinal terrível de que Deus estava se afastando de um povo que endureceu o seu coração. Hoje a história se repete: igrejas lotadas, mas corações vazios, palavras eloquentes nos púlpitos, mas pouca santidade nos altares, shows religiosos, mas pouca busca pela presença de Deus. O mundo avança sobre a casa do Senhor e muitos, sem perceber, já estão espiritualmente cativos na Babilônia moderna. Onde está o unguento precioso? O Salmo 133 fala sobre o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Esse óleo simboliza a unção do Espírito Santo, a presença manifesta de Deus em nosso meio. Mas onde está esse unguento nos dias de hoje? Onde estão os vasos transbordantes? Onde estão aqueles que, como Maria, derramam tudo aos pés do Mestre? A trombeta está tocando para despertar os últimos remanescentes, os que não se dobraram a Baal, os que não negociaram a verdade, os que ainda choram entre o pórtico e o altar. Deus está chamando um povo separado, santo e cheio de fogo. Ele não vem buscar uma igreja dividida, morna e acomodada. Ele vem buscar uma noiva pura, adornada, ataviada e apaixonada por sua presença. A porta da graça ainda está aberta. Há uma urgência em nossas almas. O tempo da graça se encerra rapidamente e muitos ainda vivem como se este mundo fosse durar para sempre. Onde está o pranto pelos perdidos? Onde estão os que jejuam e intercedem por aqueles que caminham a passos largos para a perdição? Deus nos chama a um arrependimento genuíno, a um clamor incessante, a uma busca que vai além das aparências. Lembra-te, igreja, não fosse chamada para ser amiga do mundo, mas sim para ser luz e sal nesta geração. Não fosse chamada para entretenimento, mas para a intercessão. Não fosse chamada para uma vida cômoda, mas para carregar a cruz e seguir o Mestre até o fim. A trombeta está tocando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel capítulo 12, versículo 1. A trombeta não cessa de tocar, seu som ecoa nos céus e na terra, convocando os santos à vigilância, à santidade e à preparação final. O tempo de angústia profetizado por Daniel está diante de nós. Você está pronto para o que está por vir? Seu nome está escrito no livro da vida.
o último chamado. Prepare-se para o encontro com o noivo. Os sinais são evidentes. Os céus anunciam a breve vinda do Senhor. As nações tremem, os corações se esfriam, a iniquidade multiplica-se a olhos vistos. Mas em meio a esse cenário de caos e escuridão, Deus está levantando um remanescente fiel, um povo que não se corrompe com o sistema do mundo, um povo que clama dia e noite: Maranata, vem, Senhor Jesus. Jesus comparou o reino de Deus a 10 virgens. Mateus capítulo 25, versículos do 1 ao 13. 5 eram prudentes e tinham azeite em suas lâmpadas. 5 eram nécias e não estavam preparadas. A questão que devemos nos perguntar é: de qual grupo fazemos parte? Se o noivo chegasse hoje, estaríamos prontos para entrar com ele nas bodas ou seríamos deixados para trás? A separação entre o trigo e o joio. Estamos vivendo tempos em que Deus está sacudindo a sua igreja. O tempo da separação entre o trigo e o joio chegou. Aqueles que vivem uma fé genuína, alicerçada na palavra, serão fortalecidos e preparados para os dias vindouros. Mas os que vivem de aparência, sem compromisso real com Deus, verão sua casa desmoronar quando os ventos da tribulação soprarem. As Escrituras nos alertam, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. O Senhor está purificando a sua noiva, removendo tudo que é impuro, tudo que não reflete a sua glória. O clamor pela santidade, sem ela ninguém verá o Senhor. O escritor de Hebreus declara: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Essa é uma verdade inegociável. Deus não aceitará uma noiva impura, manchada pelo pecado. Precisamos urgentemente voltar ao altar, buscar a face do Senhor e abandonar tudo que nos afasta dele. O mundo nos oferece um evangelho diluído, sem cruz, sem renúncia, sem arrependimento, mas essa não é a mensagem de Cristo. O verdadeiro evangelho nos chama a morrer para o nosso eu, a crucificar a nossa carne e a viver exclusivamente para Deus. Não há meio termo, não há espaço para um cristianismo superficial e conveniente. O Espírito Santo clama: arrependei-vos e voltai. Ouça a voz do Espírito. O mesmo clamor ecoa desde os tempos apostólicos: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2. O arrependimento genuíno não é apenas remorso, é uma mudança radical de mente e de direção. Deus não deseja apenas um pedido de desculpas, mas um coração quebrantado e disposto a andar em novidade de vida. Eis que a porta da graça ainda está aberta, mas não por muito tempo. O tempo se esgota e muitos estão brincando com a sua salvação. O Senhor nos alerta: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13, versículo 24. O tempo da graça não durará para sempre. Logo chegará o momento em que os que negligenciaram a voz de Deus clamarão por misericórdia, mas a porta estará fechada. Não sejamos então contados entre os nécios. Ouçamos o alerta do céu e nos voltemos ao Senhor enquanto há tempo. A última geração, o chamado para a batalha final, a geração que verá o retorno de Cristo já está sobre a terra. Podemos não conhecer o dia nem a hora exata, mas os sinais nos indicam que estamos mais próximos do que nunca. Deus está levantando guerreiros espirituais, homens e mulheres de oração, que permanecerão firmes no meio da tempestade. Não é tempo de medo, não é tempo de desânimo, é tempo de guerra espiritual. Paulo nos exorta: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Precisamos estar equipados, prontos para resistir no dia mau. A trombeta está tocando mais uma vez, o rei está voltando. O que você fará diante deste chamado? Permanecerá indiferente ou atenderá ao clamor celestial? Aleluia!
Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Senhor Todo-Poderoso, Deus eterno e soberano, nós nos prostramos diante de Ti nesta hora, clamando por um despertamento profundo e genuíno em nossas vidas. O tempo é curto, os sinais se cumprem e a Tua trombeta já ressoa nos céus, alertando-nos de que a vinda do nosso amado Salvador está bem próxima. Não queremos ser pegos de surpresa. Senhor, queremos ser encontrados fiéis, vigilantes e irrepreensíveis diante de Ti. Pai, livra-nos das distrações deste mundo. O espírito desse século tem seduzido muitos corações, levando-os à mornidão e ao amor pelas coisas terrenas, mas nós clamamos: desperta-nos, Senhor. Queremos ser santos como Tu és santo. Queremos viver cada dia como se fosse o último antes da volta gloriosa de Cristo. Não queremos apenas saber sobre Ti, queremos Te conhecer profundamente, andar contigo em intimidade, ouvir a Tua voz e sermos guiados pelo Teu Espírito. Senhor, dai-nos um coração vencedor sobre as tentações. O inimigo tem lançado laços, armadilhas, enganos para tentar desviar os Teus escolhidos, mas nós clamamos pela Tua força. Reveste-nos com a Tua armadura, fortalece-nos para que possamos resistir no dia mau e depois de termos vencido tudo, permanecermos firmes. Não queremos ceder, Senhor, às investidas da carne, nem sermos levados pelos ventos de doutrinas estranhas. Queremos permanecer fiéis à Tua palavra, porque sabemos que ela é verdade, ela é unicamente a verdade que nos liberta e santifica. Ó Deus, que sejamos santos, querendo cada vez mais santidade. Não queremos uma vida cristã superficial, sem profundidade, sem renúncia, sem transformação. Queremos ser queimados pelo fogo do Teu Espírito, purificados como ouro refinado, moldados segundo a imagem do Teu Filho Jesus. Arranca de nós todo o conformismo, toda apatia, toda frieza espiritual, que possamos clamar como o salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ó Deus, que o nosso prazer esteja sempre na Tua presença, que os nossos dias sejam vividos para a Tua glória e que sejamos cheios do Teu amor e do Teu temor. Senhor, fortalece os justos para que pratiquem ainda mais a justiça. Em um mundo corrompido, queremos ser testemunhas vivas da Tua verdade. Em meio às trevas tão densas, queremos ser luzes que brilham, refletindo a Tua glória. Que a nossa conduta seja íntegra, que os nossos lábios proclamem a Tua justiça, que as nossas mãos estendam misericórdia ao necessitado, que o nosso caráter expresse o fruto do Espírito. Não queremos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes fiéis que vivem para fazer a Tua vontade. Acende em nós um amor apaixonado por Jesus. Ó Senhor, quantos têm perdido o primeiro amor, quantos têm se esfriado e se tornado cada vez mais mecânicos na fé, mas nós clamamos: reacende a chama, Senhor. Queremos amar a Cristo mais do que a própria vida em nós. Queremos ser tomados por um zelo ardente pela Tua glória. Queremos ser como João Batista, que bradava no deserto, preparando o caminho do Senhor. Faz-nos mensageiros da Tua verdade, instrumentos em Tuas mãos para levar a salvação aos perdidos. Que a nossa paixão por Jesus transborde em evangelismo, em discipulado, em um anseio profundo para ganhar vidas para o Teu reino. Ó Senhor, não nos deixe conformados com este mundo. O pecado tem sido normalizado, a iniquidade tem crescido, a impiedade tem dominado os corações, mas nós Te pedimos: faz-nos inconformados, que sejamos como aqueles que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem na terra. Dai-nos um coração que sente, ó Deus, como Tu sentes, olhos que enxerguem como os Teus enxergam. Que a nossa indignação nos mova à oração, ao jejum, à pregação, à busca incessante pelo Teu reino. Pai, levanta homens e mulheres que caminham na contramão do mundo, que não se dobram a Baal, que não negociam a verdade, que não se vendem por aplausos ou por riquezas corruptíveis. Que sejamos como Daniel, que preferiu a cova dos leões a se contaminar com o sistema da Babilônia. Que sejamos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram diante da estátua do rei. Que sejamos como os profetas, que mesmo perseguidos não se calaram diante da iniquidade. Faz-nos inabaláveis, Senhor, faz-nos fiéis até o fim. Deus, esta é a nossa oração. Prepara-nos para o arrebatamento, que possamos ouvir o soar da última trombeta com júbilo, porque nossos corações estarão sempre prontos para nos encontrarmos com o Rei da Glória. Não queremos ser surpreendidos como aqueles que dormem, mas queremos estar vigilantes, com as nossas vestes lavadas, com azeite em nossas lâmpadas, esperando
ansiosamente o retorno do amado da nossa alma. Maranata, Senhor Jesus. Vem, Senhor, vem buscar a tua noiva. Enquanto aguardamos, capacita-nos a viver para ti, a rejeitar o mundo, a andar em justiça, a proclamar a tua verdade, a desejar mais santidade e a vivermos cada vez mais apaixonados por ti. Que a nossa oração suba diante do teu trono como incenso agradável às tuas narinas, que o nosso clamor seja ouvido nos céus, que a tua vontade se cumpra em nós, para a tua glória, para o teu louvor, para o teu majestoso nome sempre ser exaltado, agora e para sempre. Em o nome de Jesus, do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo, nós te oramos, te louvamos e te adoramos, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador de todas as coisas, aquele que reina sobre tudo e sobre todos. Devotamos a ti toda a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, tudo que ainda seremos, tudo que ainda teremos, já dedicamos a ti. Te louvamos e te agradecemos em o nome de Cristo Jesus para todos sempre. Amém e amém, meu Pai de amor. Só lembrando, se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, vai aqui embaixo no botão de se inscrever, se inscreve, ativa o sininho das notificações, curte, comenta, diga assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Coloque também assim: Pai, fala comigo e usa-me para a tua glória. Coloque assim também: Deus, eis-me aqui, usa-me para o louvor do teu nome. E que Deus te abençoe, que reine Jesus Cristo soberano sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.